A nossa primeira palestra sobre o tema o mistério da piedade no dia de ontem, nós também tratamos naquela palestra sobre a forma da piedade que está diretamente ligado ao mistério da piedade. Essa relação é tão direta, é tão conectada que não há como separá-las. Eu não posso separar, certo, o mistério da piedade da forma da piedade. É possível alguém ter forma da piedade sem ter de fato o mistério da piedade, e esse é enganador. Mas é impossível para um homem que tem o mistério da piedade não revelar isso na forma da piedade, no modelo da piedade, numa forma de doutrina bem específica. Ora, o texto que eu quero tratar com vocês hoje, que é especificamente o Evangelho de João, no capítulo 11, ele vai nos mostrar na prática como isso funciona, certo? E a exposição do texto visa exatamente mostrar como que o mistério da piedade vai modelar uma conduta, vai forjar o modelo de conduta, vai estabelecer um padrão de vida imediatamente após a fé em Jesus Cristo. Capítulo 11 do Evangelho de João, né? Esse texto, ele lida com a ressurreição de Lázaro, texto muito conhecido nosso, por sinal. Evangelho de João, capítulo 11. Eu vou ler para os irmãos, juntamente com os irmãos, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. Diz assim a Sagrada Escritura: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama.
Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Ora, era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados, com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Vamos à presença de Deus de oração mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós te damos graças, porque temos agora grande privilégio de poder também, dando continuidade e encerrando esse tempo de estudo da Tua Palavra, privilégio de podermos refletir mais um pouco sobre a Tua obra redentora e o modelo de vida que o Senhor estabeleceu por meio do Teu sacrifício. Ajuda-nos, Senhor, ilumina a nossa mente, concede-nos graça para compreendermos a Tua Palavra e para vivermos de conformidade com ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Normalmente, irmãos, a nossa percepção de amor, ela está muito ligada a benefícios momentâneos. E o amor ao outro, muitas vezes ele passa até por cima da glória de Deus. Normalmente, quando eu amo alguém ou qualquer coisa que me foi ordenado amar, mais do que a Deus, eu peco. A Bíblia diz que o marido deve amar a esposa, mas se ele ama a esposa mais do que a Deus, ele peca. Mas não apenas o marido é ordenado a amar. Lá em Tito, Paulo fala que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais jovens a amarem os seus maridos e os seus filhos. Mas se elas amam o seu marido e os seus filhos mais do que a Cristo, eles pecam. Não há nada maior do que o amor a Deus na nossa caminhada. E nesse momento, e é importante isso, esse é o padrão que Cristo estabelece. A palavra amor, ela toma o início do capítulo 11 do Evangelho de João. Por exemplo, o texto diz assim, não é? Especificamente no verso 3, mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Percebe a aparente contradição na nossa percepção. Aquele a quem tu amas está doente, está enfermo. Você entende? Não são coisas incompatíveis. Aquele a quem ele ama está enfermo. Você vai perceber que na linguagem paulina, posteriormente, por exemplo, no capítulo 8 da carta de Romanos, ele vai dizer declaradamente isso. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem angústia, nem fome,
nem nudez, nada poderá nos separar do amor de Deus. Você percebe o amor de Deus? Porque no início do mesmo capítulo ele vai dizer, na sequência do mesmo capítulo ele vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você percebe o amor que nós temos para com Deus em todas as áreas da vida, mesmo quando nos falta, quando nos é tirado, quando nós perdemos. Isso não significa que Deus deixou de nos amar. Isso pode ser até prova, como ouvimos ontem, a mão de Deus dizendo, eu te amo, por meio dele pesar a mão sobre nós. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Mas o amor, às vezes, causa a impressão na nossa percepção que, quando o Senhor diz que Ele nos ama, não é? Eu posso pensar, Ele imediatamente vai responder a minha oração. E o que me chama a atenção no texto, não é? É que, quando Jesus ouve essa palavra que Lázaro estava doente, não é? Na sequência do texto, por favor, a partir especificamente, verso 5 ele diz, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Veja, era uma família que Cristo amava. Não amava apenas Lázaro, Marta e Maria. Como é que ele ama uma família e deixa o irmão adoecer dessa forma? Na sequência do texto ele diz, na sequência do mesmo verso, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias. Por que não foi rápido? Por que não me ouviu logo quando eu pedi? Por que não fez o que eu pedi na hora? Jesus disse, porque Deus será mais glorificado na sua ressurreição do que na sua cura. Essa doença é para a glória de Deus. Para que viver nesse mundo se não for para a glória de Deus? Qual é a razão de se viver nessa terra se não for para a glória de Deus? Se a enfermidade me abate, a minha oração deve ser, Senhor, me ajuda a glorificar o Teu nome em todo o processo que o Senhor tratar comigo. Se as perdas nos alcançam, me ajuda, Senhor, a viver para a Tua glória. Para que o mundo saiba que eu posso viver sem saúde, mas não posso viver sem Ti. Que eu posso viver sem casa, mas não posso viver sem Ti. Eu posso viver sem minha família, mas eu não posso viver sem Ti. Aquele a quem Tu amas está enfermo. Ainda demorou 2 dias para que aquele a quem Ele amava, Ele fosse até Ele. Não sei quanto tempo você está pedindo a Deus alguma coisa. O amor de Deus não se revela na rapidez em responder, mas em saber que o tempo que Ele determinar para isso é porque Ele será mais glorificado daquela forma do que esta forma. Ele vai ser mais glorificado na ressurreição do que na cura.
ele vai ser exaltado quando ele tirar o homem da morte, mais do que quando ele faz o aleijado andar. Porque a glória, o poder dele se revelará em toda a sua plenitude. Interessante que esse texto, o Senhor está tratando com aqueles que estão ali, os seus discípulos, e o modo como Cristo lida com atenção. Imediatamente ele escuta, ele demora 2 dias, ele sabe para que é e para que serve aquela enfermidade. Aí ele mostra o que é o amor. Por que eu amo? Por que eu amo Lázaro? Os discípulos dizem, depois que ouvem dele, nós voltaremos à Judéia. Mas Senhor, eles queriam te matar lá. Eu voltarei, porque os meus serão arrancados do meio dos inimigos. Eles querem tirar sua vida. Isso é amor. Aquele que não poupou o seu próprio filho, por acaso, nos faria ter necessidade de algo. O que mais nós precisamos? Aquele que não poupou o seu próprio filho. O texto diz as seguintes palavras, veja, verso 7, vamos outra vez para a Judéia. 8, disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça, não vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Veja, ele está morto, aquele a quem eu amo, aquele a quem o Pai ama, adoeceu, está morto. E é interessante isso, normalmente nós dizemos assim, Deus nos ama por causa de Cristo. Tem um livrinho que eu amo, que é um livrinho não, um livraço eu diria, né, do Sinclair Ferguson, chamado, a tradução seria O Cristo Todo. O Cristo Todo, a tradução seria mais ou menos assim, O Cristo Todo. Sinclair Ferguson, nessa obra, ele vai mostrar um debate que houve no período do pós-puritanos, no finalzinho da área dos puritanos e depois, surgiu um debate sobre a questão da lei e da pregação do Evangelho. Então, se discutia, Deus ama os seus eleitos por causa de Cristo? Então, só o amor de Cristo é incondicional. Não, ele amou os seus antes da fundação do mundo. E porque amou, entregou a Cristo. Ele não nos ama por causa de Cristo. Ele nos ama e por isso entregou. Veja, o Pai nos amou antes da fundação do mundo. O Filho nos amou. O Espírito nos amou. O amor do Pai não está subordinado ao amor do Filho. Deus amou aos seus eleitos. E é fantástico o Sinclair Ferguson discutindo o texto. Ele diz ainda, nós sempre ouvimos assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Mas nós nos esquecemos de João 17, quando Jesus disse, aqueles que tu me deste. Não é apenas Cristo que foi dado a nós, nós fomos dados a Ele, nós somos entregues a Ele. Aqueles que tu me deste, que tu me entregaste. Eu lembro perfeitamente de uma prática muito comum, né, nas igrejas antigas britânicas, especialmente as igrejas episcopais. Tinha uma prática no casamento que era mais ou menos assim. Quando a noiva entrava com seu pai, e na porta da igreja, o pastor que estava aqui, não é? E o noivo estava esperando. Então ele perguntava, o pai perguntava de lá, a quem cuidará da minha filha? O pastor perguntava, a quem você entrega os cuidados da sua filha? Aí o rapaz dizia, eu.
eu vou entregar nas tuas mãos. Cuida dela. Essa é a imagem de Deus. Quem eu vou entregar? Aquela que eu amei antes da fundação do mundo. Ele diz, filho disse, entregue a mim. Eu me caso com ela. Eu vou cuidar dela. Eu vou dar vida por ela. Senhor, na Judéia querem te matar. Lá no céu não foi diferente. Quando você se tornar homem, eles vão te matar. Eles vão te apedrejar. Eles vão querer tirar a tua vida. Eles vão te crucificar. Eu não posso. Eu preciso ir. Lázaro, a quem tu amas. O que é uma enfermidade? Quando você vê isso. Gosto das palavras de Thomas Boston quando diz: o que é uma vela apagada no centro de uma mesa, quando o sol já raiou na minha janela? Lázaro, a quem tu amas, está enfermo. Ele não está só enfermo. Ele não está só cambaleando, ele está morto. Lázaro está morto. Esse é o amor de Deus para com seus filhos. Acontece que quando ele chega, e é importante a partir na sequência do texto, por favor, a discussão é tão clara e isso é importante para que não fique dúvida de que não se trata de sono, mas de morte. Há um diálogo muito claro aqui. Será que ele está dormindo? Desculpa. Será que ele está dormindo? Não, ele está morto. São 4 dias de morto. O policial civil uma vez disse para mim, pastor, uma das coisas um dos textos mais significativos para mim é João 11. Falei, por quê? Porque eu já vi um homem morto de 4 dias. Eu sei o que é isso. Lázaro, há 4 dias. A irmã diz, ele cheira mal. Não abra. Morto, cheirando mal, como um aborto. E aqueles homens queriam matá-lo. Lázaro, a quem tu amas. Esse é o amor de Deus. Aquele que tu amas. Então vem Cristo e vem se encontrar com Lázaro no túmulo. Acontece que Maria e Marta sabem que ele chegou. E é interessante porque o que Marta diz, Maria diz. Mas a maneira como Cristo trata Marta é diferente como ele trata Maria. Ambas vão dizer, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido. Você sabe que as palavras são as mesmas, mas o coração são distintos. Essa é a sabedoria de Deus. Ele escuta 2 coisas e trata diferentemente, porque ele conhece o coração. Essa é a sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria. É como uma palavra pregada, que me falta sabedoria, mas o Espírito que fala na voz da palavra, pelo poder da palavra,
é esse que fala distintamente a um, a outro. Marta, Maria, Lázaro, ele fala com cada um com as suas necessidades. Você se prepara, você aplica o sermão, mas o Espírito de Deus falará ao coração de cada um segundo as suas necessidades. E ali o Espírito do Senhor, ali Jesus Cristo, ouve de Marta, ouve de Maria, a mesma coisa, trata Marta e trata Maria diferentemente. Marta. E elas dizem isso porque categoricamente elas estão enfatizando a humanidade de Cristo. Porque no capítulo 10 que antecede, Jesus disse que ele é aquele que é Deus. O capítulo 10 a tese é Jesus é Deus. E no capítulo 11 ele é homem. E aí veja o texto. Porque somente Espírito pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. E se o Senhor tivesse aqui, que não estava aqui, estava lá. Você não pode dizer isso da primeira pessoa da Trindade. Jesus é verdadeiro homem. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. É por isso que ele se fez carne. Para que Deus pudesse ser morto. Para que Deus pudesse ser tentado. Porque Deus não pode ser tentado. Ele se torna tentável e mortal quando se torna homem. Lázaro, a quem tu amas, está morto e já fede e já cheira mal. Agora vem uma aula de teologia por parte de Marta. Marta, aquela que lá em Lucas não é a que gostava de ficar sentada aos pés de Cristo. Maria gostava de ficar sentada aos pés de Cristo. Mas mesmo assim ela aprendeu muito. Só na cozinha trabalhando com raiva. Vamos voltar para falar sobre isso no tempo oportuno. Um dos efeitos do Evangelho. Ela com raiva. Maria está aí e eu aqui, sozinho e ninguém me ajuda. Ó vida, ó azar. Todo mundo sentado aí, eu na cozinha trabalhando. Como pode isso? Ela aprendeu alguma coisa ali. Veja que teologia profunda ela sabe. Preste atenção no texto. Verso 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Veja, houve uma mudança de foco aqui. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja que fé impressionante. Mas aí Jesus diz, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir. Aí Marta dá uma aula de doutrina. Ela passaria em qualquer aula de classe de catecúmenos. Eu sei, Senhor, que Ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Isso é o credo apostólico. Eu sei que haverá ressurreição no último dia. Eu até sei professar isso com meus lábios. Jesus disse, eu não estou perguntando se você crê na doutrina da ressurreição. Eu estou perguntando, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Que você pode crer na doutrina da ressurreição. Se você não crê em mim, você não vai ressuscitar dentre os mortos. Essa é uma tese de João, ele diz, aquele que crê em mim, eu ressuscitarei
no último dia. Jesus não diz, aquele que crê em mim eu vou salvá-lo, eu vou redimi-lo. Ele coloca a obra perfeita, plena. Eu o ressuscitarei no último dia. Eu sei que meu irmão há de ressurgir no último dia. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí Jesus diz, crês isto? Veja, é isso que eu estou te perguntando. Você crê nisso, que eu sou a ressurreição? Perceba, irmão, você pode crer em toda a doutrina da morte, da ressurreição de Cristo. Se você não crê em Cristo, você não tem a vida eterna. O ponto aqui não é o teu conhecimento doutrinário que está em jogo, é se você crê nele. E não há nenhuma linguagem mais apropriada. O próprio João, que é perito nisso no capítulo 6, vai dizer, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue. Nenhuma ideia é mais própria da fé do que essa. Eu preciso engolir. Isso precisa estar dentro de mim. Isso precisa pertencer a mim. Eu preciso crer nisso. É óbvio que a igreja, ela recebe os membros não por regeneração, mas por confissão crível. Esse é o padrão da igreja visível. Você não recebe ninguém porque é regenerado, no sentido de dizer, eu vejo e tenho certeza que você é regenerado. Nós analisamos a sua confissão crível. O que é isso? O que você diz e crê e como você vive não é contraditório, então você recebe como membro de igreja. Mas é possível que você não seja salvo. Não é porque você diz eu creio nisso. Você entende que é Cristo que é a vida eterna. Se você não estiver unido a Ele, nada disso te aproveitará. Como muitas vezes as nossas conversas, elas redundam apenas em coisas superficiais. O que é que você sabe da doutrina tal? Mas a gente precisa de amigos que vão rasgar o nosso coração. E vai perguntar, você confia nisso? Você crê nisso? Um grupo de irmãos me fez um convite para pregar numa determinada igreja no sudeste do Brasil. E aí me mandou um áudio. Fulano de tal deu um curso lá, fulano de tal, 13, 12 aulas. Eu falei, misericórdia. 13 palestras, 12 palestras. Aquele negócio. Aí eu fiquei em dúvida se aquilo era uma igreja ou era um seminário. Eu fiquei com a dúvida. Porque aqui, pastor, aqui nós somos profundos, que não é raso, não. Não sei. Profundo é isso. Jesus é a ressurreição e a vida. Se você crê nele, você pode crer em todas as doutrinas. Mas se você não crê em Cristo, nada disso você tem. O que sobra para você? Ora, Jesus disse, Paulo disse na carta aos Romanos, na primeira carta, no capítulo 1, verso 30, porque Cristo se tornou da parte de Deus para nós justiça, redenção, santificação e sabedoria. Tudo. Santificação, Cristo. As pessoas acreditam, olha, Michael Horton tem uma teologia sistemática, que no meio da obra dele ele faz um tratado sobre a santificação, que é perfeito para mim. Michael Horton diz assim, as pessoas acham que o cristianismo é como religião lá fora, que vai fazer o homem melhor do que ele é.
Então as pessoas querem ser melhor do que elas são. Então o que é que eu quero ser? Eu quero ser melhor. Eu sou isso, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais fazer aquilo. Que nós acabamos de ouvir. Isso pode confundir o indivíduo. É verdade. Mas ele continua: o evangelho não é aquilo que eu vou ser, que eu não sou. O evangelho é você transformado à imagem mais e mais daquilo que eu já sou. Eu já estou em Cristo, e porque eu já estou em Cristo, eu vou ser transformado à imagem dele. Eu não vou ser melhor do que eu sou, eu não vou ser ad infinito. Isso não era espiritismo. Nós vamos ter que reencarnar para ser perfeito. Nós seremos iguais a Cristo, nós que já estamos nele. Ora, se eu creio nele, eu tenho ressurreição. Se eu creio nele, eu tenho justificação. Se eu creio nele, eu tenho santificação. Tudo eu tenho nele. Não é fora dele. Ora, Paulo vai dizer aos Gálatas: admiro-me de vocês, que tão depressa começaram pelo Espírito e agora já estão aperfeiçoando pela carne. Vocês começaram pelo Evangelho, agora já estão santificando pela carne, pela sua própria força. Não é mais pelo poder do Evangelho. Marta, que doutrina que você conhece. Mas a minha pergunta é mais profunda. Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Marta disse, escute as palavras dela, por favor, mais uma vez. As palavras de Marta, verso 27. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o ungido de Deus, o Messias prometido. Como no capítulo 1 do mesmo Evangelho de João, por favor, abra sua Bíblia comigo. Verso 45 do capítulo 1 de João diz assim: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Encontramos aquele que os profetas e Moisés falaram. Encontramos. Eu tenho crido, Senhor, que Tu és o Messias que havia de vir. Tu és o Filho de Deus. E tu, Pedro, que dizes que eu sou? Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias prometido. Em Ti está a minha confiança, Senhor. Se você crê em mim, você tem a vida eterna. Marta vai embora. Chega Maria, na sua vez. Verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Vê que Jesus diz: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas, ele chora, ele se comove. O nosso Deus não tem paixões, é verdade,
mas os sentimentos são claros. E aqui é claro, ele é simpático, a empatia, ele se comove. Aqueles que o Pai me deu estão mortos. Aquele que o Pai me deu está sepultado. Não vive mais. Parece que o choro dele tem tanta teologia implicada aqui. Mas não para o choro, veja no verso 34. Perguntou, onde o sepultaste? Eles lhes responderam, Senhor, vem e vê. E o verso mais curto da Bíblia, Jesus chorou. Jesus chorou. Com sentido, com lógica, esse é o verso que fala tudo no único verso. O menor deles, para falar tudo. E disse e falou que não fala tudo no verso. Esse aqui comenta tudo no único verso. E Jesus chorou. Ele não chorou porque viu por desespero, porque ele sabia que estava morto. Mas agora o seu choro se diz respeito ao inimigo que ele passa a enfrentar. Veja o texto comigo. Especificamente, verso 33, ele diz assim, Jesus vendo a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultaste? Eles responderam, vem, Senhor, vem ver. Jesus chorou. Então disseram os judeus, vede quanto amava. Mas quando objetaram, não podia ele que abrir os olhos ao cego, fazer que este não morresse. Você percebe? Os homens estão preocupados com o bem temporal dos homens, enquanto Cristo está preocupado com a eternidade. O que Ele veio dar a você é a eternidade. Ora, Ele, se Ele amasse mesmo, Ele teria curado ele. Se Ele amasse mesmo, Ele teria ficado bom. Ele não curou um cego porque não curou ele. Que amor é esse? Verso 38, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Veja as mudanças de verbo. Chorou, agitou-se, agitando-se. Cadê o túmulo? Está ali. A última cena. O espírito dele está agitado internamente. Como um cavalo que vai para a guerra. E cheira a guerra. E faz assim. Quando a batalha vai começar. E ele parte para cima do inimigo. Aquele que prende aquele a quem ele ama, a morte. Ele parte para cima da morte, agitado internamente, como um cavalo de guerra. Ele começa exatamente a fazer o mesmo barulho e parte para cima e diz, tira a pedra. Marta então tira a pedra e Jesus diz, ela fala, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Jesus respondeu, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouve, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E agora veja a imagem, irmãos. Ele estava com os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Jesus diz, desatai-o
e deixa ele ir. A morte foi vencida. No capítulo 5 de João, Jesus diz, vai chegar o momento, quando o evangelho é pregado, que todo aquele que ouvir a voz do Senhor ressuscitará dentre os mortos. Ele fala o evangelho que vai tirar os homens da morte. Lázaro é um tipo daquilo, e exatamente o símbolo e a figura real e histórica da obra de Cristo. Veja, por favor, no capítulo 19 do mesmo evangelho de João. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de João, capítulo 19. Especificamente a partir do... Na realidade, não capítulo 20, melhor dizendo, desculpa. Na ressurreição de Cristo, lá, João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com lençóis, mas deixado num lugar à parte. Assim como Lázaro estava todo preso, atado com mãos, Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, tira as próprias ataduras, deixa no sepulcro como marca: a morte foi vencida. O sepulcro está vazio. O significado disso tudo, irmãos, o Evangelho, que é o mistério da piedade, a morte e a ressurreição de Cristo. O que isso produz? Produz uma forma de piedade. Nós vimos, por exemplo, já citamos, mas vamos ler para que fique claro, em Lucas. Volte comigo para a história de Marta, Lucas, especificamente no capítulo 10. Verso 38 em diante. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ele uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Veja o pronome ligado a Marta, utilizado no texto. Verso 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Como que o serviço é feito eu sozinho? O modo de servir é transformado pela ressurreição. Volte comigo para o Evangelho de João, capítulo
especificamente o capítulo 12, quando encerra a narrativa. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta fazia o quê? Servia, mas não reclamava. Servia. E era bem mais gente do que aquele dia. Ela servia. A morte e a ressurreição, o mistério da piedade, produz uma forma de piedade. Eu morri para mim mesmo e vivo para o Senhor. Ela servia. Ela não se queixava. Ela não reclamava. Ela servia. Quando nós vivemos contrário a essa doutrina, nós não adornamos o mistério da piedade com o modelo de vida que nós temos. Por que razão você serve? Como você serve a igreja do Senhor? Por causa de quem você serve? E Maria? Que essa doutrina afetou a vida de Maria? O de Maria. Maria amava sentar aos pés do Senhor. Ela tinha todo o tempo do mundo para o Senhor. Agora, o que ela tem de mais precioso, ela derrama sobre o Senhor. Veja no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, veja o detalhe de João, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Ela entrega tudo que ela tem de mais valioso e coloca aos pés do Senhor. Não vivo mais para mim mesmo. Para que serve os meus bens, se não for para a glória de Deus? Para que serve a minha casa? Para que serve o meu trabalho? Para que serve a minha vida, se não for para a glória de Deus? O mistério da piedade imediatamente produz um modelo de piedade. E Lázaro agora querem matá-lo, porque Cristo o ressuscitou. A presença dele era uma prova clara do poder de Cristo. Querem matá-lo. O texto diz assim, mas é interessante, na sequência do texto ele diz, mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava por traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários, não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus então disse, deixai-a, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre o tendes. Você vai perceber, verso 9, sob numerosa multidão dos judeus, que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar Lázaro também. Aqueles que quiserem viver uma vida piedosa sofrerão perseguições.
O mistério da piedade é o Evangelho de Cristo que morre e ressuscita. A vida de piedade é uma vida que a minha união com Cristo me diz: se fizeram isso com o meu mestre, farão isso também comigo. Mas a minha glória é o meu Cristo. A minha beleza é o meu Redentor. A minha esperança é que eu ressuscitarei com Ele no último dia. Isso produz um modelo de pregação. Que coisa impressionante. Alguém pode dizer, então, a maneira de pregar o Evangelho é ressuscitar mortos. Bora ressuscitar mortos. A igreja peca porque não ressuscita mortos. Será que esse é o modelo de pregação? No final do texto do capítulo 12, exatamente o Evangelho no capítulo 12, verso 37, diz assim: embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Que coisa interessante. Eles viram um morto ressuscitar, eles viram um milagre e muitos outros, mas não creram nele. Porque Deus está construindo um modelo de pregação. Não é ressuscitar mortos, é pregar a morte e a ressurreição de Cristo. É isso que salva o pecador. Ora, tem outro Lázaro na Bíblia, lá em Lucas 16, que não tem nada a ver com esse Lázaro, só vou deixar claro, apenas uma coincidência de nomes. Um Lázaro na Bíblia, que morreu. E havia um rico, que morreu. Ambos morreram. Um foi para o céu, o Lázaro, e o rico foi para o inferno, diz o texto sagrado. E lá em cima o rico vai dizer, porque no coração dele há um tipo de misericórdia interessante. Lá no inferno, até mesmo o desejo de ver o destruído acaba, porque o sofrimento é tanto que ele diz assim, para que eles não venham para cá. Ele nem queria ficar com ninguém, ele queria ficar só. O problema é que do inferno vem um modelo de pregação. Ele diz, ressuscita o morto e volta lá e avisa eles, para que eles creiam. Abraão disse, o modelo que vem do céu é, lá ele tem Moisés e os profetas. Se eles não escutam a lei e os profetas, eles podem ressuscitar o morto e eles não crerão. Porque não é crer na ressurreição, é na ressurreição de Cristo que me salva. Não é ver ressurreição que me salva, é a ressurreição de Cristo. E veja o que isso significa na prática. O que significa na prática? Significa exatamente que esse modelo que é estabelecido pelo Senhor é o modelo que a igreja deve seguir. Atos 2, por exemplo, vai dizer, quando o Espírito vem sobre a igreja, lembra que é o Espírito de Cristo, que procede do Pai, procede do Filho. E aí Pedro prega, a esse Jesus que vocês mataram, Deus ressuscitou ao terceiro dia. E eles então ficam compungidos de coração. E agora o que faremos para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. A mensagem que Cristo disse a Marta. Você crê nisso? Ela diz, eu creio que tu és o Cristo. Pedro diz, creia no Senhor Jesus. Agora o Espírito foi derramado sobre a igreja e agora nós faremos obras maiores do que Ele, porque Ele está nos céus e completou a obra e intercede por nós e todo o poder foi dado a Ele. Agora a gente vai, Pedro prega no poder do Espírito e 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Esse é o modelo que vem da obra do mistério da piedade. O mistério da piedade vai produzir uma forma como eu sirvo.
uma forma como eu lido com meus bens, e uma forma como eu vivo, com quem eu me identifico nesse mundo, e uma forma de pregação. Pregar no poder do Espírito de Cristo. A forma da piedade é a cara do mistério da piedade. É Cristo que venceu a morte. E nós também venceremos. É Cristo que venceu o pecado. E por isso nós também venceremos. É Cristo que venceu o mundo e disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Anime-se, alegre-se, porque eu venci o mundo. Você tem tentado viver uma vida piedosa, mas eu preciso lhe perguntar antes disso. Você crê em Cristo Jesus? E se você crê que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é o Filho de Deus que foi enviado, e que não há salvação em outro a não ser nele, você nunca morrerá eternamente. Você viverá. Você nunca será destruído eternamente. Deus te protegerá. As águas podem até nos submergir, mas nós não morreremos afogados. O Senhor nos livrará. Porque Ele diz: não morreremos eternamente. Nosso corpo vai se decompor, mas a nossa mente, a nossa alma não será destruída pelo pecado. Nossa mente será guardada e nós morreremos glorificando a Deus, como aqueles homens do passado, que o seu corpo consumido no fogo e eles glorificando ao Senhor, porque eles criam na ressurreição dos mortos. E Deus guardou a mente dele. Não morrerão eternamente. Ó jovens, tanta doutrina para se conhecer, tanto conhecimento para se buscar. A doutrina da santificação, tanta coisa para se aprender. A doutrina da justificação, tanta coisa para se estudar. A doutrina da sabedoria de Deus, tanta coisa para se aprofundar. Mas tudo começa com essa pergunta: você crê que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida? E se você crê, você tem a vida eterna. Agora vai, como Jesus fez com Lázaro. Deixe-o ir, agora vai e me serve. Usa o que Deus te deu para a glória de Deus. Seja conhecido como Lázaro foi conhecido. E o que fizeram com o Mestre, desejam fazer contigo também. Que Deus nos ajude nessa caminhada. Nós estamos saindo hoje de volta para nossa casa. Mas a vida que nós precisamos viver começa e termina naquilo que Cristo fez por nós, na morte e na ressurreição. É aí que começa. Colegas, pastores que estão aqui, não cessem de pregar
esse evangelho, porque ele é o único que é poderoso para mudar a vida dos homens verdadeiramente. Não desanimem. Não desanimem. Acho que aqui na igreja já contei essa história umas 3 vezes. Eu não vou contar de novo. Eu vou encerrar agora com ela. O livro A Teologia, o Evangelho e a Revelação de Jeremiah Burroughs. E ele diz assim: pastores, não se canse de pregar sobre a glória e a beleza do Evangelho de Cristo. E se você deseja isso, pregue fielmente a glória do Evangelho de Cristo. E aguarde que o Senhor vai revelar sua glória um dia. E ele diz, pregue. E no domingo que você pregar, talvez não aconteça nada. Volte para casa, continue estudando, orando, pregue de novo a glória do Evangelho de Cristo. Talvez não aconteça nada, diz Jeremiah Burroughs. Vá para casa, volte, pregue de novo a glória do Evangelho de Cristo. Talvez mais uma vez nada vai acontecer. Volte para casa, insista nessa mensagem, porque você não sabe o dia que o céu se abrirá e o Espírito será derramado no nosso meio e os nossos olhos verão a glória de Cristo. Não se sabe o dia. Não se canse de pregar Cristo ressurreto. A cruz de Cristo, porque Deus há de abrir o entendimento da igreja. E nós viveremos como Marta depois do capítulo 11, como Maria depois do capítulo 11 e como Lázaro depois do capítulo 11, viveremos para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade. Pelo teu evangelho poderoso, poderoso evangelho. Homem nenhum, em toda a sua sabedoria, em todo o seu conselho, chegaria a uma solução tão gloriosa como essa que na eternidade foi estabelecida. Então, Senhor, o Deus que se fez homem e veio a nós, porque nos amava. E o Senhor diz, Maria, João, Paulo, André, Antônio, tu estás doente, tu estás desempregado, tu estás enfermo, tu estás deprimido. Aquele a quem tu amas está sofrendo. O Senhor veio não simplesmente para nos livrar do desemprego, do sofrimento e da doença. O Senhor veio nos dar a vida eterna. E nós que cremos no teu nome, assim como Lázaro naquele dia, primeiro ouviu a tua voz, assim também, Senhor, nós ouvimos a tua voz pelo teu Espírito. Estávamos mortos, incapazes de entender tua palavra, e o Senhor abriu o nosso entendimento. E isso nos assegura que mesmo depois de morrermos nessa vida, crendo no Senhor, quando o Senhor voltar para buscar a sua esposa, assim como o Senhor falou para Lázaro, ouviremos a tua voz. João, Maria, Antônio, Paulo, Sebastião, saiam para fora. Saiam para fora. E naquele dia ressuscitaremos e viveremos eternamente contigo, para a glória do teu nome. E já não haverá mais no nosso coração dubiedade,
Não haverá mais no nosso coração pecado, inclinação para o mal. Viveremos para Ti por toda a eternidade, sem um único sentimento contrário à Tua lei, plenamente agradando ao Senhor por toda a eternidade. Enche-nos de esperança, porque o Teu Evangelho é a nossa esperança. Guarda-nos no Teu nome, porque Tu és a nossa segurança. Socorre-nos, Senhor, porque Tu és o nosso socorro. Alimenta-nos, Senhor, porque Tu és o nosso pão. Mata a nossa sede, porque Tu és a água da vida. Abençoa a Tua igreja pelo amor do Teu nome. Desperta os jovens e a igreja do Senhor para a glória do Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.